Bom dia, sejam bem-vindos à nossa apresentação, na qual explicaremos como eliminar a necessidade de colocação de malhas eletrosoldadas e como eliminar a necessidade de fazer cortes de retração em pavimentos de concreto. A missão da FibraTech é ajudar seus clientes a construir pisos de betão de forma mais simples, barata e de maior qualidade. Para isso, iremos eliminar duas tarefas fundamentais na construção de pisos de betão. 1. Substituir a malha eletrosoldada. 2. Eliminar a necessidade de fazer cortes de retração nas primeiras 24 horas. Vamos começar falando de como substituir a malha eletrosoldada. Como pode-se ver, uma malha colocada no terço superior de uma laje de concreto deve ser colocada a 7 ou 8 centímetros da superfície e não mais longe. Quando o concreto começa a endurecer, ele perde água por evaporação e deixa lacunas devido a essa perda de água. O concreto inicia um movimento para tentar cobrir essas lacunas. Chamamos esses buracos de microfissuras. A malha impede o movimento do concreto para que essas microfissuras permaneçam microfissuras e não se tornem fissuras maiores. Esta malha não fornecerá nenhum tipo de reforço para suportar cargas. Agora vamos ver para que serve uma malha colocada na área abaixo, a 3 ou 5 centímetros da base da laje. Quando temos uma laje de concreto muito pequena em comparação com as cargas que deve suportar, obviamente teremos uma fissura na parte inferior dela. Podemos saber isso com antecedência fazendo um cálculo de tensão, que veremos em breve. Para paralisar essa fissura, evitando a sua propagação para a superfície da laje, esta malha é colocada na zona inferior. Como falamos anteriormente, antes de construir uma laje, temos que calcular as tensões que ocorrerão nela usando as fórmulas de tensão Westergaard, que podemos ver neste slide. Embora esta fórmula possa parecer trabalhosa, nós temos um cálculo online que permitirá que vocês façam o cálculo em apenas 15 segundos. Quando fazemos um cálculo de tensão Westergaard, apenas duas situações podem ocorrer. A tensão causada no piso não excede a tensão que o concreto pode suportar, ou a tensão que vai ocorrer no piso será maior do que aquela que o concreto pode suportar. Quando fazemos um cálculo de tensão Westergaard, apenas duas situações. Quando fazemos um cálculo de tensão Westergaard, apenas duas situações podem ocorrer. A tensão causada no piso não excede a tensão que o concreto pode suportar, ou a tensão que vai ocorrer no piso será maior do que aquela que o concreto pode suportar. Se o cálculo da tensão for menor em comparação com a tensão que o concreto normalmente pode suportar, colocaremos uma malha na parte superior da laje, cujas funções já falamos antes. Imobilizar o concreto para que as microfissuras não fiquem maiores, só isso. Em vez desta malha superior, é muito mais benéfico colocar microfibras. Se, ao contrário, as tensões forem maiores do que o concreto normalmente suporta, colocaríamos uma malha na parte inferior, obtendo assim um reforço de malha dupla, a malha superior para a retração plástica do concreto e a malha inferior para um reforço do tipo estrutural. Esse tipo de reforço só é necessário em 5% dos pavimentos de concreto do dia a dia. Embora nesta apresentação não vamos falar nisso, nestes casos seria colocada uma fibra do tipo macro, seja de aço ou macro sintética.
Chamamos microfibra todas as fibras com menos de 20 milímetros de comprimento e macrofibras todas aquelas com mais de 20 milímetros de comprimento. Obviamente, os diâmetros da microfibra são muito menores em comparação com as da macrofibra. Também o número de fibras por quilo da microfibra é infinitamente superior ao número de fibras do tipo macro em cada quilo. Agora veremos os benefícios e limitações de cada uma destas fibras. As microfibras proporcionam ao concreto uma série de melhoras que resultam em um aumento da resistência à primeira rotura por flexão. Porém, as macrofibras são incapazes de melhorar a resistência à primeira rotura do concreto. No caso das microfibras, uma vez que o concreto rachou ou desmoronou devido à sobrecarga, as microfibras são incapazes de impedir o crescimento dessas fissuras. Ao contrário, as macrofibras só entram em ação a partir deste momento, quando são estressadas pela fissura em crescimento. Elas tentam impedir o avanço dessa fissura. Na maioria dos pisos de concreto, a adição de macrofibras é totalmente desnecessária e é um desperdício de dinheiro, sendo que elas nunca entrarão em ação. Neste slide, vocês podem ver a diferença entre microfibra e macrofibra em relação à resistência à primeira rotura do concreto por flexão. Como podem ver, adicionando apenas 2 kg de microfibra da marca Fibratec de 13 milímetros, nós podemos aumentar a resistência à flexão à primeira rotura até 4,3 megapascais. No entanto, uma macrofibra do mesmo material, ou seja, vidro, de 36 milímetros, não é capaz, mesmo com uma dosagem de 15 kg, de se aproximar às mesmas resistências. Como é possível que apenas 2 kg de microfibra de vidro da marca Fibratec de 13 milímetros sejam capazes de atingir esses resultados? A explicação é simples. 200 milhões de microfibras espalham-se de forma perfeita e homogênea e literalmente costuram o concreto e fazem todas as microfissuras desaparecerem no momento em que aparecem. Conseguem, assim, um concreto sem pontos fracos, muito mais compacto, muito menos poroso. A rede de centenas de milhões de fibras também constitui uma barreira física à perda de água dentro da massa de concreto, mantendo a umidade até que todas as partículas de cimento da massa sejam ativadas. O resultado são as melhoras que vocês veem neste slide. Mas esses resultados não são atingidos com qualquer microfibra. Isso só é atingido com a Fibratec V12 AM. A microfibra de polipropileno tem sido tradicionalmente usada em sacos de 600 gramos ou, ocasionalmente, 900 gramos. É uma fibra plástica cuja função é absorver a água do concreto fresco, agindo como se fosse uma esponja para reter a água por mais tempo no concreto. Desta forma, pretendeu-se evitar a secagem repentina e as microfissuras causadas por essa secagem repentina do concreto. Porém, devido à grande diferença entre as densidades do concreto e da fibra de polipropileno, a distribuição da fibra nunca é homogênea. Essa fibra acaba flutuando na superfície e não se espalhando bem nas diferentes camadas do concreto, deixando muitas áreas sem fibras. Como resultado, ela é incapaz de cumprir a função que dela se espera. Uma desvantagem de usar essa fibra é precisamente que o aplicador, o motorista da betoneira, vê o concreto secar e adiciona água. Essa água adicionada irá causar mais microfissuras e enfraquecer o concreto.
As outras duas microfibras disponíveis no mercado são as de vidro resistente a álcalis. Elas são feitas em apenas uma fábrica no Japão e uma na China. É essencial que a fibra de vidro tenha um teor mínimo de zircônio de 16% para que possa resistir aos ataques químicos dos álcalis do concreto. Como os concretos na China são menos alcalinos, eles produzem fibras com 14,5% de zircônio. Isso significa um valor de mercado de €1,5 a menos por quilo. Como vocês podem ver, a fibra Fibratec feita no Japão contém 17,1% de zircônio, sendo a maior do mundo. Desta forma, eles garantem sua adequação a todos os mercados. As fábricas de fibra de vidro AR são instalações fixas que não permitem a alteração do teor de zircônio do produto. A fibra de vidro tem uma densidade semelhante à do concreto. Portanto, num tanque de bitoneira, pode ser misturada entre 5 e 10 minutos de forma totalmente homogênea. A segunda grande diferença vem neste ponto. A fibra chinesa, após 2 ou 3 minutos de mistura, começa a se desintegrar e quebrar. Porém, a fibra japonesa permanece integrada até o final do processo de mistura dentro do tanque. Por isso, afirmamos que a melhor microfibra do mercado para substituir uma malha na parte superior de um piso de concreto é a Fibratec V12AM. Como vocês podem ver na foto superior, uma fibra que não tem zircônio suficiente em pouco tempo será destruída quimicamente e perderá todo o seu efeito de reforço. No entanto, vocês podem ver na foto inferior como a Fibratec permanece intacta após 25 anos de permanência no concreto. Quando um piso de concreto tem Fibratec, esse tipo de situação não ocorre, pois a fibra V12AM costura todos os centímetros cúbicos do concreto, melhorando consideravelmente a resistência à abrasão superficial e evitando quebras, como pode-se observar nesta foto. Não deixa vestígios na superfície e é ideal para betão impresso ou polido. A forma mais fácil de diferenciar a fibra chinesa da fibra japonesa de Fibratec é observar seu comprimento. As instalações chinesas cortam a cada 12 milímetros, enquanto no Japão eles cortam a cada 13 milímetros. Para facilitar a lembrança, o número do azar, desta vez, é a fibra de melhor desempenho. Na maioria dos pavimentos de concreto, a colocação de fibra metálica ou de malha inferior é totalmente desnecessária e se pode fazer com a adição de 2 kg de microfibra Fibratec V12AM. Aqui vocês podem ver 3 exemplos bem típicos. O primeiro é um estacionamento para carros, onde bastam 15 centímetros de espessura e 2 kg de fibra Fibratec. O segundo é um estacionamento de 18 centímetros de espessura, onde caminhões com carga de 7,2 toneladas por eixo podem entrar sem nenhum inconveniente. No terceiro, pode-se ver um concreto de 20 centímetros, onde podem entrar sem problemas trailers de rodas duplas com uma carga de 9 toneladas por eixo. Vamos ver um exemplo personalizado. Faremos este exemplo em 15 segundos, usando o nosso cálculo de tensão online com um reforço de Fibratec já incorporado nos cálculos. Este cálculo online pode ser encontrado no Google pesquisando fibratec.grphost.com
sem digitar a double na frente dele. Vocês também podem encontrá-lo no nosso site, clicando na figura do telefone. Ele pode ser visualizado tanto no computador quanto no celular, com a aparência de um aplicativo, sem ser realmente um aplicativo. Ou seja, não ocupa espaço na memória do telefone. Imaginemos que um cliente nos confia a construção de um pavimento de concreto para um piso industrial, no qual rodarão empilhadeiras de 5 toneladas e que terão uma repetição de 150 vezes passando por ela. Uma carga total de 5 toneladas significa uma concentração no eixo dianteiro da maior parte da carga e resulta numa carga em cada pneu dianteiro de 1.750 kg. O cliente também nos informa que haverá prateleiras com pés e que cada uma terá uma carga pontual de 2.500 kg. Vamos ver como calcular a dosagem para resolver este piso. Iremos para o endereço web indicado e aparecerá esta primeira tela, onde escolheremos, neste caso, a língua espanhola, sendo que o português ainda não foi desenvolvido, mas também pode ser feito em inglês, francês ou italiano neste momento. Nesta tela, faremos clique em Começar. Nesta tela, aplicaremos a dosagem calculada. Aqui escolheremos empilhadeiras prateleiras. Aqui iremos escolher o tipo de concreto que é o de acima. Aqui escolheremos a espessura da base de 15 centímetros. Nesta tela final, podemos ver que com 2 kg de dosagem, nosso piso pode suportar 2.850 kg pontuais por pé da prateleira. Nosso cliente tinha pedido 2.500 kg. Como vocês podem ver, com 2 kg de microfibra de vidro Fibratec V12AM fabricada no Japão, podemos fazer esses pisos sem necessidade de pôr qualquer tipo de malha eletrosoldada ou de macrofibra de aço ou sintética. Vamos ver agora algumas referências de trabalhos feitos com nossas fibras de vidro AR. Deixo vocês ver os slides e as dosagens de fibras usadas em cada uma das obras de referência.
Temos também uma fibra de vidro de 13 milímetros, bem muito mais fina, também fabricada no Japão, que é usada para substituir malhas e véus de plástico neste tipo de aplicações verticais e de microcimento. Antes de falar em nosso compensador de retração, gostaria de concluir dizendo que nossa microfibra V12AM substitui a malha no terço superior da laje, enquanto as macrofibras são usadas para substituir a malha colocada na parte inferior, que é geralmente colocada em portos de containers ou quando a espessura da laje é muito pequena em relação às cargas imensas. Agora falaremos de como substituir os cortes de retração ou distanciá-los. Nosso aditivo em pó vai nos ajudar de duas formas. A primeira é usá-lo sem nenhum tipo de reforço estrutural, apenas com microfibras e poder distanciar os cortes de retração em até 15 metros. A segunda é usando reforço estrutural. Isso nos permitirá alongar os cortes em até 50 por 50 metros. Em primeiro lugar, devemos saber que a retração do concreto ocorre de três formas diferentes. As duas primeiras, vistas aqui, acontecem nas primeiras horas após o vazamento do concreto e respondem por 30% da retração total. A última parte que vemos nesse slide é a cura da retração e pode durar dias, meses ou anos, respondendo por 70% da retração total. Nosso produto é o único capaz de combater as três retrações aqui observadas, ao contrário da maioria de nossos concorrentes que combatem apenas as duas primeiras. Não vamos entrar em muitos detalhes, só dizer que o Fibratec CR entra em ação em contato com a água, preenchendo os espaços deixados pela água evaporada com cristais em forma de plaquetas, como veremos na imagem a seguir. Nosso aditivo é tão eficaz que, mesmo realizando o corte de retração onde deveria induzir uma fissura, como na primeira imagem à esquerda, isso não acontece, como pode-se ver na imagem à direita. Vejamos como calcular a dosagem quando não temos reforço estrutural no pavimento. Em todos os sacos do nosso produto e também na documentação, vocês encontrarão uma tabela como esta, na qual podemos escolher a dosagem do produto para obter a distância dos cortes. Se voltarmos ao nosso exemplo anterior, num pavimento de 15 centímetros de espessura, se quiséssemos fazer cortes de 10 por 10 metros, para esses cortes coincidirem com as colunas de um pavimento industrial, devemos adicionar 8 kg de Fibratec CR por cada metro cúbico de concreto. Não seria necessário adicionar 1 kg de fibra de vidro, como aparece neste desenho, pois naquele pavimento já tínhamos decidido usar 2 kg de fibra para substituir as malhas eletrosoldadas. O importante é que o Fibratec CR interage com a microfibra de vidro V12AM. Neste caso, veremos como o Fibratec CR vai nos ajudar naqueles pavimentos em que as distâncias serão superiores a 15 metros, os que precisam de um reforço estrutural. Vamos imaginar um pavimento industrial com dimensões de 90 por 90 metros. Em vez de fazer cortes a cada 5 metros, resultando em 3.060 metros lineares de cortes, o que nós propomos aqui
fazer cortes a cada 30 metros, de forma que sejam apenas 360 metros de cortes lineares. Isso reduz drasticamente o tempo necessário para fazer cortes, reduz a limpeza que precisa ser feita após o corte e também diminui o número de metros de cortes que teriam que ser selados com um selador para evitar a penetração de água e outros agentes prejudiciais. Porém, quando fazemos cortes superiores a 15 metros, encontramos dois problemas muito frequentes. Um desses acontece nas juntas cortadas e o outro é o que chamamos de efeito de ondulação ou curling, que veremos a seguir. Quando temos os cortes de retração bem distantes, se não usarmos fibra CR, essas juntas vão se abrindo com o tempo, chegando a 1 ou 2 centímetros em alguns meses. Como resultado, conforme se vê nesta figura, à medida que diferentes tipos de veículos passarem, as juntas irão se quebrar, sendo necessária uma parada da atividade para repará-las. No entanto, como vocês podem ver nas fotos abaixo, com o uso do Fibratec CR, essas juntas abrirão 80% menos após 3 anos. O outro problema que acontece nas grandes pastilhas cortadas a longas distâncias é o efeito de ondulação. Por se tratarem de grandes superfícies expostas ao ar sem cortes, a zona superior apresenta maior retração acumulada devido à evaporação da água em comparação com a parte inferior do pavimento. Isso faz com que as pontas se levantem como um colchão. Quando veículos pesados passam, esse pedaço de pavimento geralmente faz um barulho do tipo estalo, porque está se movendo. Após a passagem de um certo número de veículos, essas pontas vão acabar quebrando devido ao cansaço do material, como pode ser visto na foto à direita. No entanto, se usássemos Fibratec CR, esse fenômeno não aconteceria. O Fibratec CR é compatível com qualquer tipo de cura. Também reduz o tempo de cura entre 3 e 7 dias. O Fibratec CR pode ser usado com qualquer tipo de reforço estrutural ou simplesmente com microfibras de vidro da marca Fibratec, como pode ser visto nestas imagens. Agora vamos ver alguns trabalhos como exemplo do uso de Fibratec CR. Aqui podemos ver pequenos trabalhos de cada dia. Podemos usar fibra de vidro para substituir as malhas eletrosoldadas e adicionar Fibratec CR para evitar transportar ferramentas de corte. Qualquer pavimento de 10 por 10 metros, 15 por 15 metros ou 10 por 15 metros
seria um exemplo típico. Muito obrigada.